Bem-vindo de volta. Audiolivro Mediunidade de Cura. Hercílio Mais, Ramatiz. Capítulo 13. A terapêutica exótica dos benzimentos, exorcismos e simpatias. Pergunta: ser-vos-ia possível dizer algo sobre o tradicional benzimento do quebranto das crianças, o qual é levado a sério em muitos lares brasileiros, embora repudiado como tolice pela ciência acadêmica? Ramatiz. Realmente, a maioria das mãezinhas brasileiras confia no sucesso do benzimento contra o chamado quebranto e o responsabilizam pela apatia, sonolência, melancolia, inquietação, tristeza e inapetência dos seus rebentos queridos. Trata-se de perturbações morbígenas, que são atribuídas à projeção de fluidos de inveja, ciúme ou despeito lançados pelas pessoas de mau olhado. Aliás, não vos deve ser desconhecido o caso de aves, animais e flores que se abatem, adoecem e murcham depois que certas criaturas possuidoras de olhos ruins os desejam ou invejam. Embora a medicina e os cientistas terrenos considerem o quebranto uma velha e tola superstição, o certo é que ele exerce-se disciplinado por leis tão lógicas como as que também coordenam o curso e a estabilidade das órbitas eletrônicas no seio dos átomos. Os fluidos etéricos e renialfazejos projetados pelas criaturas invejosas, ciumentas ou despeitadas podem acumular-se no perispírito indefeso das crianças e chicotear-lhes o duplo etérico, perturbando o funcionamento normal dos chakras ou centros de forças etéricas. 1.1. Nota do médium. Existe em nossa família um caso algo singular nesse gênero comentado por Ramatiz. Uma de nossas sobrinhas, menina robusta e atraente, foi vitoriosa num concurso de beleza e robustez infantil, aqui em Curitiba. E no dia seguinte, amanheceu triste, apática e sonolenta. Recusou alimentos, rejeitou brinquedos e guloseimas, mostrando-se indiferente aos próprios afagos dos pais. Enfim, uma senhora idosa, nossa vizinha, achou que era quebranto de inveja e despeito alheio pela vitória da menina no concurso infantil. O fato é que ela benzeu a doentinha. Então a tristeza, sonolência e apatia sumiram-se como por encanto. O chakra esplênico, situado à altura do baço no duplo etérico, responsável pela vitalização e pureza sanguínea, é o centro etérico que mais sofre e se perturba sob os impactos ofensivos dos maus fluidos, pois reduz a entrada do fluxo prânico 2 e, afetando a saúde da criança, ela perde a euforia de viver ficando triste e melancólica. Restringindo o tom energético do metabolismo etéreo ou magnético vital, o perispírito também é afetado no seu intercâmbio com a carne na sua defensiva natural. O fenômeno do quebranto lembra o que acontece com certas flores tenras e sensíveis que murcham prematuramente sob as emanações mefíticas dos pântanos. E o benzimento é o processo benfeitor que expurga ou dissolve essa carga fluídica gerada pelo mal olhado sobre a criança ou mesmo exalada de certas pessoas inconscientes de sua atuação enfermiça sobre os seres e coisas. O benzedor do quebranto também bombardeia e desintegra a massa de fluidos perniciosos estagnada sobre a criança ou seres afetados desse mal, desimpedindo-lhes a circulação etérica. Embora os sentidos físicos do homem não possam registrar objetivamente o processo terapêutico de eliminação do quebranto, a criança logo se recupera. 2. Nota do revisor. Fluxo prânico ou prana é a soma total da energia cósmica. As forças vitais do corpo, principalmente as energias recebidas pela função respiratória e através do chakra esplênico. É palavra sânscrita que significa sopro, hálito de vida, combinando-se o prana com as próprias energias ocultas do Sol, na Terra e provindas de outras fontes siderais próximas. Pergunta: há fundamento de que basta benzer a touca da criança afetada pelo quebranto para então produzir-se o mesmo êxito terapêutico, como se ela estivesse presente ao benzimento? Ramatiz. Considerando-se que a matéria é energia condensada, é óbvio que todos os objetos e coisas do mundo material emitem ondas eletromagnéticas, irradiações do seu corpo ou duplo etérico, de cujo fenômeno originou-se a ciência da radiestesia,
ou seja, o estudo e a pesquisa dessas emanações radioativas. Conforme já explicamos nesta obra, o radiestesista sensível consegue identificar até as doenças alheias e prescrever a medicação certa, quer o faça pelo exame pessoal, como pela auscultação de um pouco de cabelos, um anel, um lenço, ou mesmo de qualquer objeto de uso pessoal do enfermo. No caso do benzimento da touca da criança com quebranto, o benzedor potencializa o duplo etérico da mesma pelo exorcismo fluídico e acelera o seu circuito magnético para uma ação dispersiva no foco virulento. Atrai as energias fluídicas benfeitoras, concentra-as na touca e depois as dinamiza pela sua vontade e pelo treinamento em comum. Então, quando a touca é colocada na cabeça da criança com quebranto, o potencial vigoroso concentrado pelo benzedor dispersa as forças daninhas, tal qual o reator atômico ativa e acelera as órbitas eletrônicas no seio nuclear dos átomos. Quando a ciência terrena, a perceber-se da contextura sutilíssima do duplo etérico e da fisiologia dos chakras, cujo corpo imponderável é também fonte do ectoplasma mediúnico, ela então poderá solucionar inúmeras incógnitas na esfera da patologia humana, pois identificará desde o mecanismo oculto da ação hipnótica, o centro mórbido da epilepsia, a base imponderável das premonições e a natureza mais etérica de certos vírus e bacilos desconhecidos, muito afins a certas moléstias de cura dificultosa como o câncer. Pergunta: em certo capítulo desta obra dissestes que o benzimento, a simpatia e o exorcismo também podem curar os doentes sensíveis a essa terapêutica exótica. Podeis explicar-nos melhor esses fenômenos de cura? Ramatiz: embora a medicina acadêmica explique cientificamente todas as vossas moléstias, há certas enfermidades, e em particular as de pele, que realmente são curáveis pelo processo de benzimentos, simpatias, exorcismos ou passes mediúnicos. Nada existe de misterioso nessa técnica terapêutica, pois o seu sucesso deve-se ao fato de o benzedor ou passista projetar sobre o doente o seu magnetismo hiperdinamizado pela sua vontade e vigor espiritual. Em verdade, desde os tempos imemoriais, existiram criaturas que benziam e curavam eczemas, impingens, cobreiros, feridas malignas, manchas, verrugas, cravos e nódulos estranhos que afetam o corpo humano. Outras sabiam eliminar bicheiras, as doenças do peludê, o animal, e também o quebranto, produzido pelas pessoas de mau olhado, cujos fluidos ruins afetavam as crianças, os vegetais e as aves. Pergunta: mas os cientistas terrenos acham que tudo isso são lendas ou superstições tolas. Que dizeis? Ramatiz: no século atual, realmente esse êxito terapêutico é bem mais reduzido porque o homem moderno, além de sua descrença habitual ou do seu vaidoso cientificismo do século atômico, fecha-se de modo negativo à ação benfeitora dos fluidos e das energias que lhes são projetadas no processo oculto de benzimentos, exorcismo ou simpatia. O indivíduo demasiadamente racionalista é escravo de sua personalidade e vaidoso do seu intelecto. Deste modo, ele torna-se impermeável à terapêutica dos benzimentos, cujo processo esotérico é sensibilíssimo e exige muita receptividade magnética. Aliás, a atitude de fé, ou de humildade, favorece certas criaturas para o êxito dos tratamentos magnéticos ou homeopáticos, pois amplia ou aumenta a sua receptividade ou absorção do fluxo das energias curativas que lhes são transmitidas no tratamento. Mas acontece que os enfermos, em geral, só procuram os benzedores quando já se encontram completamente desiludidos da farmacologia e da medicina do mundo. Só recorrem a essa terapêutica depois de saturados de injeções, pomadas, sulfas, antibióticos e drogas alopáticas, algumas das quais são ofensivas à própria natureza psíquica do homem. Então, já minados por remédios violentos que provocam novas intoxicações, tornam-se refratários ao processo delicado do tratamento fluídico. E assim, por exemplo, um eczema que é de natureza mórbida mais fluídica ou psíquica também se torna mais resistente aos benzimentos, porque a sua erupção foi agravada pelas medicações agressivas ou irritantes.
Sem dúvida, devemos louvar a medicina moderna pelo seu esforço na solução das afecções cutâneas e também pela tarefa profilática contra os tratamentos perigosos, anti-higiênicos e supersticiosos, próprios dos curandeiros ignorantes ou farsantes que negociam com a dor humana. No entanto, como os eczemas ou os cobreiros têm sua causa principal nos maus fluidos psíquicos produzidos pelo próprio enfermo, em geral, são incuráveis pelos métodos tradicionais da medicina acadêmica. Malgrado a crítica dos médicos contra o empirismo terapêutico dos benzedores ou passistas, essas infecções cedem e desaparecem sob a terapia dos benzimentos, passes ou exorcismos, porque o magnetismo vivificante dispersa os fluidos ruinosos concentrados na parte afetada. Pergunta: como poderíamos entender melhor essa causa fluídica de certos eczemas ou cabreiros que resistem à terapêutica médica, mas são curáveis pelo benzimento ou simpatia? Ramatiz. O eczema é a velha afecção cutânea conhecida dos povos antigos como o fervor do sangue. Uma erupção não contagiosa que se manifesta sob diversos aspectos conhecidos da medicina, tais como eczema vesiculoso, eritematoso, pustuloso nodoso ou de fendas. No próprio significado fervor do sangue, isto é, algo nocivo e oculto no interior do homem. Esses povos primitivos já ventilavam a suspeita de que a melhoria ou o agravo dos eczemas dependeria também dos estados emotivos ou mentais dos próprios enfermos. Realmente, embora a medicina acadêmica desconheça o fenômeno, as afecções da pele como o eczema, o cobreiro ou a impingem são fortemente agravadas pelos fluidos danosos que o doente mobiliza durante os seus momentos de cólera, injúria, irascibilidade, violência mental e emotiva. Quando tais fluidos transbordam do perispírito em descenso para a carne, e os rins, o fígado ou os intestinos recusam-se a filtrá-los mediante o processo emunctório natural. Então o corpo humano expele-os através da pele, com o auxílio da ação catalisadora do Sol e da própria atração gravitacional da Terra. Assim, o eczema, o cobreiro e a impingem agravam-se na sua área de erupção de acordo com o volume das toxinas psíquicas que baixam do perispírito, e depois servem de alimento aos vírus atraídos ao local infeccionado. Trata-se de enfermidades que melhoram e mesmo se curam pelo processo magnético dos benzimentos e exorcismos, desde que elas sejam cuidadas antes de lhes serem aplicadas substâncias tópicas ou medicações, que além de irritá-las, podem provocar cicatrizações prematuras. O simples fechamento ou obstrução do canal de escape do fluido mórbido não significa a cura positiva da moléstia cutânea. Pergunta: conforme já temos comprovado, certas afecções da pele como o cobreiro, alguns eczemas e impingens podem resultar da picada ou do contacto de alguns répteis, insetos ou bichos de arvoredos, que depois causam erupções infecciosas. Porventura, isso não elimina a hipótese de uma causa fluídica ou de toxinas psíquicas que baixam do perispírito? Ramatiz. Realmente, inúmeros insetos répteis e bichos de arvoredos podem provocar infecções eczemáticas ou cobreiros pela sua picada e contacto virulentos, mas a ação e coesão do seu veneno material resulta da mesma essência fluídica do éter físico. 3. Quando em sua intimidade fica intoxicado pelo homem nos seus momentos de cólera, injúria ou irascibilidade. Aliás, algumas afecções cutâneas e de início inofensivas também podem transformar-se em certos tipos de eczemas ou cobreiros depois de tratamentos muito corrosivos, ou mesmo por força das condições patogênicas do próprio organismo humano. 3. Nota do revisor. O éter físico, muito conhecido dos Rosacruzes por éter da vida, é tão importante como o fundamento das relações do mundo oculto com a matéria. A tal respeito, transcrevemos abaixo um trecho da página 29 da obra Conceito Rosa Cruz do Cosmos, de Max Heindel, edição da Fraternidade Rosa Cruz de São Paulo, o qual diz: como o éter químico, o éter da vida tem seus polos positivo e negativo. As forças que trabalham sobre o polo positivo são as que atuam na fêmea durante o período de gestação, tomando-a capaz de efetuar o trabalho ativo e positivo de criar um novo ser. E as forças que trabalham no polo negativo do éter da vida
tomam o macho capaz de produzir o sêmento. Repetimos que tanto no caso da picada, ou do contágio de insetos e répteis venenosos, ou de certas afecções cutâneas provindas diretamente da intimidade do corpo carnal, há sempre uma base fluídica, mórbida semelhante àquela que também produz os tóxicos psíquicos vertidos pela mente humana. No primeiro caso, essa base fluídica associa as moléculas da coesão físico-química do veneno material. No segundo, sustenta e liga o tóxico psíquico que, ao desagregar-se do perispírito em sua descida para a carne, termina agravando as enfermidades cutâneas. Sendo o próprio éter físico emanado da Terra um receptor de emanações materiais ou psíquicas, é óbvio que as erupções eczemáticas ainda mais se exacerbam quando são bombardeadas pelos dardos mentais deletérios produzidos pelo enfermo irascível e violento. Assim como existem certas doenças específicas que se agravam pelo tipo de fluidos daninhos baixados do perispírito depois de um ataque do ciúme, enquanto outras pioram apenas pelo morbo psíquico resultante da inveja do ódio ou da perversidade, os eczemas cobreiros e quase todos os processos enfermiços da pele se irritam ou agravam sob os impactos violentos da cólera. Em sentido oposto, tais enfermidades também regridem, melhoram ou curam-se durante os estados espirituais tranquilos e otimistas dos pacientes, assim como cedem sob o processo magnético dos benzimentos e passes, que lhe atacam diretamente a base fluídica da sua coesão tóxica e da formação endógena virulenta. Pergunta: o que poderíamos entender por essa formação endógena virulenta do eczema? Ramatiz: enquanto a picada e o contágio dos bichos venenosos causam infecções exógenas, ou seja, que se manifestam de fora para dentro e imediatamente visíveis e sentíveis na pele, as erupções endógenas são as que resultam de dentro para fora, ou seja, da intimidade do corpo físico para a sua epiderme. Estas demoram mais algum tempo no seu curso mórbido e invisível antes de atingirem a pele, pois na sua descida do perispírito para a carne, elas incorporam pouco a pouco os fluidos danosos causados pela cólera, pelo ódio, vingança e outras emoções deprimentes, produzindo maior ou menor virulência psíquica. Esse tóxico nocivo e imponderável, conhecido no espaço como o fluido rancoroso, desce ou baixa diretamente do perispírito para o sangue, alastrando-se na pele porque a sua circulação é mais delicada ou vulnerável. Nos dias de intensa irritação mental de certos enfermos eczemáticos e descontrolados, aumentam os edemas colaterais e as crostas ou escamas dos eczemas aumentam a exsudação da serosidade infecciosa. Daí, a sabedoria do povo antigo em denominar o eczema de fervor do sangue, pois sendo moléstia que se alastra e se exacerba sob as emoções violentas do espírito, a sua ebulição resulta de uma espécie de fervura mental e emotiva do próprio doente. Sob a lei sideral que impõe ao espírito encarnado a luta de expurgar os seus venenos psíquicos através da sua própria carne e sofrer-lhe os efeitos danosos, então, a pele é justamente o dreno de escoamento dos fluidos tóxicos que se vão desprendendo da vestimenta perispiritual. As infecções eczemáticas, cuja origem mórbida é de natureza psíquica, resistem às pomadas à medicação tópica ou injetável da medicina comum, e só regridem e desaparecem sob a terapêutica dos benzimentos ou passes porque estes processos, sendo de natureza psicomagnética, atacam a causa. Pergunta: tratando-se de um fenômeno complexo, poderíeis esclarecer-nos mais um pouco a respeito dessa virulência psíquica, que alastra os eczemas e os cabreiros, e que resulta da associação físico-química do veneno material dos bichos ou da explosão do tóxico mental que o próprio homem emite em seus estados de rancor? Ramatiz: quando as aranhas, os répteis e os insetos agressivos põem-se em guarda para desferir o ataque ou para a defesa, eles eriçam-se, pondo em ebulição o éter físico do veneno que irão expelir ou injetar no inimigo. O éter físico é um fluido de teor neutro, porém, devido à sua especificidade absorvente, repercutem e imprimem-se nele as vibrações dos fenômenos, tanto os da vida física como da espiritual. Flui da intimidade do orbe através de todos os seus reinos.
interpenetra e molda-se na forma dos minerais dos vegetais, dos animais e do homem, compondo o duplo etérico de todas as coisas e de todos os seres do mundo físico. O dito éter é hipersensível, plástico e facilmente influenciável pela mente do homem na projeção de seus fluidos psíquicos. Combina-se, pois, as energias do meio físico ou do mundo oculto e as próprias exalações magnéticas dos corpos siderais e dos astros mais próximos. É, portanto, energia sutilíssima, que também se eriça pela violência mental e emotiva do homem, à guisa do que fazem os insetos, os répteis e os bichos ante a perspectiva de um ataque ou defesa, quando então excitam e dinamizam o seu veneno. Em sentido oposto, as erupções ou ezemas, nas pessoas calmas e de bom comportamento espiritual, reduzem-se facilmente sob um tratamento adequado porque elas não se eriçam ou encrespam ante as situações que, em outros, produzem a cólera e impulsos de injúria ou violência. A grande diferença desse eriçamento é que enquanto os bichos venenosos, depois de mobilizarem o seu veneno material, o expurgam para fora através da picada. O homem sujeitado à lei sideral que lhe deu a razão tem de reter em si mesmo o substrato tóxico produzido pelas suas emoções malignas. A verdade é que o veneno líquido produzido por certos répteis ou bichos venenosos, facilmente identificável nos laboratórios, possui a mesma essência fluídica que compõe o tóxico psíquico mobilizado pela mente do homem violento e irascível. Os médiuns de clarividência positiva 4 podem certificar que, em torno dos eczemas graves, na zona que lhe corresponde, no perispírito, processa-se uma aglomeração ou aura fluídica, algo parecida a uma grande ameba em crescimento, configurada por uma espécie de vapor de água, denso, sujo, de aspecto pegajoso, que se move, aderido às bordas da infecção. Os seus movimentos, por vezes, são lentos e doutra feita, agressivos, em incessante aderência ao tecido muito delicado do perispírito, o qual, sob essa carga incômoda e ofensiva, procura descarregá-la para a carne através do duplo etérico. 4. Nota do médium. Ramatiz considera clarividente positivo aquele que desenvolve sua faculdade psíquica através de estudos e experimentos esotéricos conjugados à alimentação vegetariana, domínio das emoções e elevação espiritual. E vidente passivo, o médium que possui a faculdade inata, mas não a domina conscientemente. No primeiro caso, o clarividente vê aquilo que realmente existe e acontece no mundo oculto. No segundo, o médium só vê aquilo que o seu guia quer que ele veja, ou o que queiram certas entidades maléficas. Em nossos trabalhos mediúnicos, enquanto um vidente se fascinara pela indumentária de um hindu que lhe aparecia sorridente, mas intrigava os componentes, o clarividente identificou um astucioso faquir nessa aparência atraente, porém, de péssima qualidade espiritual. Em seguida a esse expurgo defensivo, os venenos do perispírito acumulam-se na região mais vulnerável da pele, em torno de alguma afecção incipiente, como sejam as muito comuns no couro cabeludo, que é mais propício a infecções eczemáticas. Depois, a medicina as classifica, em sua terminologia acadêmica, de eczema pustuloso, esfoliativo, nodoso ou crimatoso. Aliás, em ambos os casos, esses eczemas provindos da intimidade psíquica do homem ou da agressão de bichos venenosos, os seus efeitos patogênicos na pele são semelhantes. Variam apenas quanto à natureza do agente mórbido. No primeiro caso, a infecção eczemática é oriunda de picadas e contágios venenosos. No segundo, é o próprio psiquismo do homem que a alimenta através do processo sideral de expurgo do perispírito. Nessa descida de toxinas virulentas, o duplo etérico é o elemento mais responsável por tais afecções, porque ele, ao receber a carga mórbida, reage, no sentido de libertar-se da mesma, e então descarrega-a sobre a pele. 5.5. Nota do revisor. O assunto ainda é complexo e criticável pelos profanos, pois exige um conhecimento mais amplo e profundo da ação, estrutura e função do éter físico, o qual, no momento, é mais conhecido dos esoteristas, teosofistas, rosacruzes e iogues, e pouco investigado pela maioria dos espíritas ortodoxos. Já existem obras espíritas abordando o tema do duplo etérico, dos chakras ou do éter físico, mas é assunto que passa quase despercebido,
por tratar-se de ensinamentos de outras escolas espiritualistas. Mas, a nosso ver, a primazia desse estudo proficiente da fonte oriental devemos-la principalmente a Edgar Armand, espírita avançado e investigador do mundo oculto. Para a orientação do leitor, citamos a obra Passes e Radiações, principalmente o capítulo Os Chakras, página 36, assim como os tomos 20 e 21 da série Iniciação Espírita, intitulados respectivamente As Filosofias e Estudos e Temas. Vide também páginas 126 a 128 da obra Entre a Terra e o Céu, do espírito de André Luiz a Chico Xavier. Edição da Livraria da Federação Espírita Brasileira. Pergunta: e que dizeis a respeito de certos eczemas tão renitentes que não cedem a nenhuma espécie de tratamento, constituindo-se em uma espécie de doença crônica? Ramatiz: nesses casos, trata-se de infecções da pele que, além de serem provocadas por fendas cutâneas, ferimentos mal cuidados, picadas de insetos, répteis ou pelo contágio de bichos venenosos, as suas vítimas são pessoas de caráter violento, rancorosas e vingativas. E então, o temperamento agressivo de tais criaturas faz que o seu psiquismo seja um recalque de tal toxidez que destrói ou neutraliza a ação curativa de todos os remédios. 6. Nota do médium. Em nossas tarefas de curas mediúnicas, podemos comprovar o que Ramatiz esclarece quando tratamos do Sr. L.C., portador de um eczema úmido que surgia e desaparecia a miúde, apesar dos tratamentos médicos modernos mais eficientes. O rosto do enfermo inchava num tom arroxeado, e as suas orelhas cresciam de modo anormal, deixando pingar de suas pontas um líquido viscoso e pegajoso, que o obrigava a usar mechas de algodão sobre os ombros a fim de não enxovalhar as roupas. O Sr. L.C. vivia desesperado, irascível e preso ao lar, sem coragem de enfrentar o público. O espírito irmão Le Ferrière, nosso guia terapeuta e velho homeopata francês, classificou o caso de eczema de injúria, resultante de um violento acesso de cólera ou de ofensa incontrolável, agravado ainda por um amor próprio, muito suscetível de irritar-se ao extremo. Aliás, mais tarde, o paciente confessou-nos que, de fato, algumas semanas antes da doença eczemática, tivera um grave conflito moral com seu filho casado e o expulsara de casa sob atitude colérica. Enfim, curamo-lo com a homeopatia de Staphysagria C. 1000, uma só dose, de 12,50 ingerida em 2 vezes, e Chelidonium Magir. D3, durante 30 dias para drenar o fígado. Curiosos desse acontecimento, consultamos o Guia de Medicina Homeopática, do Dr. Nilo Cairo, e lá encontramos realmente a Staphysagria, que entre outras aplicações assim era indicada. Eczemas úmidos devidos aos maus efeitos de cólera ou de injúria. Hipersensibilidade. Indivíduo facilmente encolerizável. Ofende-se por qualquer bagatela. Atualmente, o Sr. L.C. já identificou diversos acontecimentos que o irritaram profundamente no passado e coincidiam também com as fases do aparecimento e virulência do eczema, que há alguns anos o incomoda de modo intermitente. Pergunta: podeis explicar por que a homeopatia exerce essa ação dinâmica e curativa? Ramatiz: a homeopatia, principalmente os específicos Rustox, Grafites, Groton, Staphysagria e outros, tem curado diversos tipos de eczemas produzidos pelos venenos psíquicos descidos para a carne, porque se trata de uma terapêutica imponderável ou fluídica, em que a energia profilática, atuando nos interstícios do perispírito humano, elimina os fluidos danosos ali acumulados e que nutrem os bacilos do mundo oculto. A sua dinamização energética bombardeia diretamente os núcleos etéreo-atômicos, que constituem a fonte mórbida dos eczemas ou cobreiros. No entanto, todas as moléstias físicas cedem mais facilmente ao tratamento medicinal ou psíquico, desde que o enfermo se disponha e se esforce por espiritualizar-se, no sentido de melhorar a sua conduta particular e social, pois nenhum tratamento é mais eficiente do que o remédio abençoado prescrito pelo Evangelho de Jesus. Sem dúvida, a evangelização do espírito enfermiço nem sempre chega a tempo de curar-lhe o corpo físico, já saturado de venenos psíquicos gerados em vidas pretéritas e na existência atual.
Porém, mesmo assim, o seu anseio espiritual por evangelizar-se proporcionará certo alívio na vida de além-túmulo após sua desencarnação. E é também uma credencial para que lhe seja facultada, no futuro, uma reencarnação mais saudável. Torna-se, portanto, evidente que a saúde física depende muito da saúde espiritual. Motivo porque a autoevangelização, embora não produza uma cura miraculosa, resultará em sensíveis melhoras, porque o doente deixou de gerar e verter os venenos psíquicos que anteriormente lhe agravavam a enfermidade. Especialmente tratando-se de eczemas, cobreiros ou impingens, o comportamento superior e uma conduta evangélica conseguem reduzir a sua virulência. Nos seus dias felizes, quando o enfermo está em perfeita calmaria, a infecção cutânea reduz a sua manifestação mórbida. 7. Nota do médium. Tratamos de uma paciente já idosa com um grave eczema que lhe cobria todo o dorso do pé direito, o qual se eriçava por motivos tão ridículos que nos deixou sumamente surpresos. Em certos dias, a infecção aumentava a sua área eczemática, judiando da paciente de modo cruciante e vertendo um líquido de mau odor. Noutros dias, mais raros, chegava a regredir quase pela metade. O eczema já resistira a pomadas, infusões de ervas, aplicações tópicas, injeções e até aos benzimentos, sob o tratamento homeopático de Rus-Tox. C. 100, dose 12,50 em 2 vezes, grafites D3, 5 gotas em jejum e 5 gotas ao deitar, acrescido de Cardusmar, 5 gotas às refeições, o eczema regrediu em grande parte. Mas já desanimávamos de conseguir uma cura radical, quando em conversa íntima com o genro da enferma, viemos a saber que ela se viciara fanaticamente ao jogo do bicho, cujo fato depois nos levou à seguinte observação curiosa e surpreendente. Quando a doente perdia no jogo do bicho, o seu eczema alastrava-se perigosamente pelo dorso do pé. Mas se lograva bons lucros numa fezinha satisfatória, o que só lhe acontecia em raros dias, a infecção eczemática reduzia-se proporcionalmente ao seu próprio contentamento. Tempos depois, vimo-la na cidade a pé, coisa que não fazia há 3 anos. E alguém de sua família informou-nos que a enferma havia melhorado bastante no seu temperamento. Vivia mais despreocupada, depois da leitura das obras espíritas que lhe havíamos recomendado, assim como a infecção do eczema também ficara reduzidíssima. Pergunta: podeis explicar-nos como o processo de benzer alivia e cura eczemas, cabreiros ou demais afecções do gênero? Ramatiz: Deus serve-se das criaturas humildes e benfeitoras para, através da terapêutica exótica do benzimento, do exorcismo, do passe ou da simpatia, auxiliar os encarnados a expurgar de sua intimidade os miasmas e as toxinas perispirituais geradas pelo pecado. Os benzedores ou passistas desempenham a função de verdadeiros desintegradores vivos, cujas mãos, em ritmo e movimentos adequados, projetam a energia terapêutica sobre os núcleos dos átomos etéreo-astralinos, destruindo a virulência do atomismo físico. O homem, em verdade, é uma usina viva que pode exercer função terapêutica em si mesmo ou no próximo, conforme as expressões da sua própria vontade, conhecimento e treino. Então, ele produz estados vibratórios semelhantes às ondulações dos modernos aparelhos de radioterapia ou eletroterapia da vossa ciência médica, que projetam raios de ultrassom, infravermelho ou ultravioleta. A mente ajusta e controla o comprimento de ondas, enquanto o coração age como fonte de energia curadora, cujo potencial é tão intenso quanto seja o grau amoroso e a pureza espiritual do seu doador. Assim, a aura fluídica do eczema, do cobreiro, da impingem ou do quebranto desintegra-se sob o bombardeio da carga viva do magnetismo hiperdinamizado pelo passista ou benzedor. E os fluidos nocivos da infecção, desintegrando-se, retomam a fonte do astral inferior. No entanto, mesmo depois de curado pelo benzimento ou pelos passes, o paciente só evitará as recidivas caso também serene a sua mente e adoce o coração endurecido.
Quando os passistas, benzedores ou médiums são criaturas abnegadas e desprendidas de quaisquer interesses mercenários, eles têm a assistência dos bons espíritos, que os ajudam a obter êxito na sua tarefa socorrista aos enfermos do corpo e da alma. Pergunta: mas os médicos alegam que, em face do progresso admirável da dermatologia moderna, eles podem curar todas as enfermidades da pele sem precisar das práticas ridículas ou tolas dos benzimentos, passes mediúnicos ou exorcismos. Que dizeis? Ramatiz: não opomos dúvida quanto ao êxito do tratamento moderno e benfeitor das dermatoses, quer por via injetável, uso de pomadas, pós-secativos ou medicações alopáticas aplicadas no local da pele ofendida. Porém, assim mesmo, os tóxicos psíquicos emitidos pelo homem de temperamento irascível ou colérico, depois de aderidos ao perispírito, transbordam pela carne produzindo moléstias e infecções cutâneas indesejáveis. E quando esses vírus ficam impedidos de ser drenados por um determinado eczema ou cobreiro, então eles convergem para outra região orgânica mais debilitada, onde possam subsistir e proliferar. A cura de obstrução, que a medicina efetua de fora para dentro, pela cicatrização artificial ou prematura dessa válvula de escape aberta na pele, não assegura a cura verdadeira ou definitiva, pois o estancamento rápido do foco infeccioso não consegue extinguir o tóxico psíquico deletério que prossegue em efervescência no mundo oculto da própria alma, para depois surgir travestido noutra moléstia equivalente à infecção primitiva, a qual apenas foi deslocada para outra zona do corpo. 8. Nota do médium. Corroborando os dizeres de Ramatiz. Certa vez atendemos em nossas tarefas mediúnicas uma senhora portadora de vultosa inchação generalizada por todo o corpo. Suas pernas eram arroxeadas com a pele tensa e retesada, a face embrutecida, pálida e úmida, o coração dilatado em movimentos dificultosos, correspondendo à diagnose médica de coração de boi. A respiração arfante e os lábios azulados denunciavam profunda intoxicação sanguínea. O nosso guia receitou-lhe certa medicação homeopática de baixa dinamização que fez regredir de modo surpreendente a inchação. Mas, de modo inexplicável, na perna direita da enferma, abriu-se um eczema que se reduzia ou se alastrava na sua área morbígena. Enfim, soubemos que 2 anos antes ela se livrara de um eczema cicatrizado à custa de pomadas e substâncias tópicas. Mas, por estranha coincidência, a sua enfermidade cardiohepatorrenal também surgira de conformidade com o desaparecimento gradual do eczema. Submetemo-la a novo tratamento homeopático sob a indicação do nosso guia. Porém, a doente, ora apresentava melhoras satisfatórias, ora, de súbito, piorava outra vez. Em resposta às suas queixas constantes, psicografamos do nosso guia a seguinte advertência: a irmã F é espírito de um amor próprio excessivo. Ofende-se por qualquer bagatela, é impaciente, irascível e coleciona ingratidões alheias, refugiando-se habitualmente num mutismo enfermiço. No seu organismo, como válvula de escape para dar saída a esses fluidos deletérios desagregados da vestimenta perispiritual, abriu-se um eczema virulento, e então, o veneno acumulado no perispírito difundiu-se pelo corpo físico, atacando o coração, o fígado e os rins. E como produto dessa nova infecção generalizada, a diagnose médica constatou insuficiência cardiohepatorrenal. Submetendo então a enferma a um tratamento específico, homeopático, de ação equilibrante, surgiu o canal drenador dos venenos psíquicos alojados no seu perispírito, constituído por um novo eczema. Porém, como a paciente não modificou o seu temperamento, o dito eczema permanece sob alternativas de melhorar ou piorar consoante as suas emoções de calma ou de nervosismo. Então, em semelhante emergência, o doente busca novamente o médico para tratar-se de uma outra doença imprevista, ignorando que ainda sofre os efeitos do mesmo tóxico fluídico que ficou represado pelas pomadas e remédios cicatrizantes, mas não extinto. Pergunta: mas não lhe parece que a nossa medicina tem curado satisfatoriamente diversas moléstias da pele? Ramatiz: certamente, pois a medicina é uma instituição sacerdotal protegida pelo alto, a fim de que os médicos, os sacerdotes da saúde,
proporcionem ao homem, pelo menos, as condições mínimas de vida capaz de permitir-lhe manter-se equilibrado no ambiente terrícola onde se encontra. Pergunta: por que alguns benzedores usam o galho da pimenteira brava no ato de efetuar os benzimentos de cobreiros ou eczemas? Ramatiz: apesar de a medicina oficial ironizar o empirismo do benzedor ou do curandeiro em sua terapêutica exótica, esta chicoteia e desintegra os fluidos virulentos que alimentam os vírus de certas infecções da pele. Inúmeras pessoas podem comprovar-vos que lograram a cura de eczemas e cobreiros renitentes, mediante o processo do benzimento, da simpatia ou do exorcismo. Aliás, o eczema, o cobreiro e certas infecções características da epiderme, que se alastram de forma eruptiva, também queimam como brasas ou fogo. Assim, consoante a lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, os benzedores usam o galho verde da pimenteira brava ou de outros vegetais cáusticos para efetuarem sua tarefa benfeitora. Sob a vontade treinada desses curandeiros, a aura etérica dos vegetais tóxicos e queimantes, como a pimenteira brava, chicoteiam com violência o fluido mórbido e ardente que sustenta o eczema ou cobreiro, desintegrando-o pelos seus impactos magnéticos. É óbvio que, depois de extinto o terreno mórbido fluídico, que alimenta os germens infecciosos, estes desaparecem por falta de nutrição apropriada. Aliás, é tradição dos benzedores mandarem os pacientes enterrar o galho da pimenteira que eles usaram nos benzimentos, assegurando que o cobreiro ou o eczema desaparecerá assim que o dito galho secar. Embora essa providência pareça ridícula ou fruto de qualquer superstição tola, trata-se de um processo eficiente de magia oculta em que a contraparte etérica, 9 do galho da pimenteira usado no benzimento, ainda continua ligada à aura etérica do eczema ou cobreiro, arremessando-lhes fluidos dispersivos que atacam a sua base morbígena. O galho da pimenteira brava, à semelhança de um fio terra, depois do benzimento, continua a precipitar para a intimidade do solo terráqueo os fluidos tóxicos que alimentam esse tipo de doença eruptiva. 9. Nota do revisor, da obra O Duplo Etérico, de Powell, página 13. Edição da editora teosófica Adiar S.A. de São Paulo. Extraímos o seguinte trecho bem significativo às considerações de Ramatiz. Convém lembrar que a matéria etérica, embora invisível à vista ordinária, é entretanto puramente física, daí ser afetada pelo frio e pelo calor, bem como pelos ácidos fortes. Os amputados queixam-se, às vezes, de dores nas extremidades dos membros cortados, isto é, no lugar que estes ocupavam. A razão disto é que a contraparte etérica do membro amputado não foi retirada com a parte física densa, carnal. O clarividente observa que a parte etérica continua visível e sempre no mesmo lugar. Por isto, estímulos apropriados despertam neste membro etérico sensações que são transmitidas à consciência. Ao leitor espírita estudioso, recomendamos esta obra de real valor para o melhor conhecimento da realidade do ser humano, e também Os Chakras, de C. Leadbeater, em excelente edição da Livraria do Pensamento. Pergunta: podeis dar-nos algum exemplo a respeito da predisposição ou imunização do homem quanto aos fenômenos ocultos, responsáveis pelas infecções eczemáticas e que, conforme dizeis, a sua causa reside na matriz ou duplo etérico do paciente? Ramatiz: efetivamente, há criaturas que são propensas às infecções da pele, enquanto outras são refratárias às mesmas. E algumas, embora sejam casos raros, são quase imunes a todo gênero de tais infecções, mesmo até as que resultam de picadas de bichos, insetos ou répteis venenosos. A disparidade do fenômeno, em seus efeitos, tem sua causa ou origem no padrão psíquico das criaturas. Em tais condições, as pessoas muito coléricas, irascíveis, de temperamento exaltado, que vivem sobrecarregadas de fluidos agressivos, produzidos pelos seus estados emotivos e violentos, são mais dispostas à infecção dos venenos injetados pelos insetos e répteis, e também ao contágio das moléstias cujos vírus se afinam com o tipo de toxinas psíquicas de maior carga residual no seu corpo. No entanto, os homens pacíficos, mansos de coração, humildes e resignados,
refratários às emoções da violência ou da injúria, são naturalmente mais resguardados ou imunes às afecções cutâneas de caráter rebelde. Aliás, a respeito da predisposição às infecções da pele, há um fenômeno, no setor vegetal, de efeitos alérgicos singulares. É o seguinte: existe uma árvore conhecida pelo nome de pau de bugre, 10, a qual, devido às irradiações magnéticas, deletérias e inflamáveis emanadas do seu éter físico, causa afecções edemáticas em certas criaturas quando passam debaixo dela. A infecção que ela produz tem sido confundida com o edema de Quincke, doença resultante da ingestão de amendoim, pinhão, chocolate e outros afrodisíacos ofensivos às pessoas alérgicas. Mas a terapêutica de dessensibilização, muito usada pelos médicos no caso do edema de Quincke, principalmente à base de gluconato de cálcio injetável, é de completo insucesso para solucionar a alergia provocada pelo estranho vegetal pau de bugre, em que a pessoa contamina-se ao passar sob sua aura magnética, embora sem tocá-lo. 10. Nota do médium. A árvore pau de bugre é muito conhecida no sul do Brasil, e principalmente no Paraná. Em Curitiba, há 35 anos, mais ou menos, a prefeitura plantara um pau de bugre na rua Iguaçu, confundindo-o com outro vegetal de arborização pública. Lembramo-nos de inúmeras pessoas que foram infestadas pelo mesmo, até que o derrubaram, evitando novos casos de alergia. Em nossa família já vimos parentes adoecerem pelo simples toque num fragmento dessa árvore virulenta. Conhecemos também casos surpreendentes de pessoas que são atacadas de alergia do pau de bugre, apenas ouvindo outros referirem-se a esse arvoredo tóxico, da mesma forma como certos sujeitos entram logo em hipnose, só em ouvirem o nome do objeto, da coisa ou palavra, isto é, do signo sinal ou chave, que foi fixado pelo hipnotizador durante o transe hipnótico. Aliás, no Rio Grande do Sul, o pau de bugre é mais conhecido por aroeira brava, cuja infusão é boa para curar úlceras, tal qual o chá de urtiga queimante serve para algumas moléstias da pele. O pitoresco da aroeira brava da terra gaúcha é que as pessoas antigamente alérgicas deixam de ser infeccionadas novamente, caso tornem a passar debaixo do arvoredo e o cumprimentem com expressões contrárias. Ou seja, se é dia, dirão boa noite. E se for noite, dirão bom dia. E o caso ultrapassa a ideia de sugestão ou superstição, pois nós conhecemos pessoalmente criaturas que se imunizaram definitivamente contra o pau de bugre do Paraná, usando tal cumprimento ou simpatia adotado pelos gaúchos. No Brasil, país tão vasto e sem assistência médica nas zonas mais afastadas, o benzimento da preta velha ou do caboclo experiente ainda é a medicina mais eficaz para eliminar o surto infeccioso do pau de bugre. O contágio mórbido processado pela ação do éter físico exalado do orbe através desse vegetal combinado com outras energias do próprio arvoredo produz-se na forma de um chicoteamento sobre a aura das criaturas e na intimidade do seu duplo etérico, resultando em alterações posteriores no metabolismo dos sistemas endocrínico, linfático e sanguíneo. Pergunta: pelo que nos explicais a respeito da ação molesta produzida pela irradiação magnética do pau de bugre, deduzimos que as criaturas pacíficas e de nobres sentimentos, no caso de passarem sob a copa dessa árvore, estão naturalmente resguardadas ou livres de sofrerem o impacto dos seus fluidos maléficos. Que nos dizeis? Ramatiz. Realmente, dois irmãos gêmeos transitando sob a aura do arvoredo, pau de bugre, podem apresentar resistência biológica e magnética diferentes entre si, pois o tóxico dos fluidos ruinosos dessa árvore agressiva só ofende e contagia as pessoas de certa vulnerabilidade no seu duplo etérico ou na fisiologia dos chakras. 11. Embora o estudo de toxicologia transcendental seja assunto corriqueiro aqui no espaço, não podemos alongar-nos em minúcias sobre o assunto dos arvoredos virulentos, em que destacamos o pau de bugre. Cumpre-nos apenas esclarecer que não se trata de uma infecção essencialmente física, mas de uma ação fluídica hostilizante, capaz de repercutir no equilíbrio da fisiologia humana. 11. Nota do revisor. Insistimos em recomendar os chakras de C. Leadbeater e o duplo etérico de Powell, e também a obra Passes e Radiações, de Edgar Armond, capítulo Os Chakras, página 36.
Durante o contacto etereofísico do homem com os fluidos exalados do pau de bugre, processa-se violento choque no eletronismo vital do seu sangue. É algo semelhante a um chicoteamento magnético ou elétrico de natureza violenta e agressiva. Sob esse impacto fluídico contundente, então o sangue do homem perde o seu tom peculiar e se altera em sua especificidade físico-química, resultando a edematose, ou uma inchação provocado pela infiltração do soro albuminoso nos tecidos orgânicos. Infelizmente, devido à sua sistemática obstinação ou ignorância, o homem terreno ainda é o principal culpado de sofrer certas hostilidades do reino mineral ou vegetal, pois ele subestima demais a ação poderosa das forças ocultas que constituem a base da vida do orbe e da própria contextura da carne humana. Quando o médico, no futuro, conhecer essas realidades íntimas da vida, ele compreenderá que, tanto a saúde como a enfermidade do homem são estados em equivalência com as boas ou más atitudes e expressões morais do próprio espírito. Atualmente, a cura das enfermidades do corpo físico exigem o estudo de complexos tratados de fisiologia e patologia, mas aproxima-se a época em que a ciência médica fixará como base fundamental da sua terapêutica a saúde moral do espírito ou alma. Então, a técnica mais eficiente que orientará os médicos para curarem seus doentes será a das fórmulas ou receitas, contidas no sublime compêndio que se chama o Evangelho de Jesus. Malgrado a censura dos cientistas terrenos aos nossos dizeres, cada homem apresenta reações e defesas psicofísicas, em particular, que variam até de conformidade com o período do seu nascimento. Durante os meses em que o corpo físico gera-se na matriz feminina, ele também incorpora em si o éter físico exalado do próprio orbe terreno, o qual é indispensável para o espírito formar o seu duplo etérico e assim ligar o seu perispírito à carne. A dosagem de fluidos magnéticos emanados dos demais corpos siderais e astros próximos atuando durante a fase de gestação do ser também influi seriamente na constituição definitiva do corpo etérico. Deste modo, depois de nascer, cada homem apresenta tendências ou impulsos etéricos peculiares, ou reações que o fazem resistir ou debilitar-se sob a atuação das forças ocultas que ativam-se em permanente transfusão pelo reino mineral, vegetal ou animal. Quando o espírito desperta à luz do mundo físico, ele também sintetiza no seu corpo de carne e no seu duplo etérico um verdadeiro coquetel de fluidos etéreos magnéticos e astralinos que lhe aderiram durante os meses da gestação uterina, provindos da intimidade do planeta terráqueo e também dos orbes vizinhos. Assim, diante de certas agressões magnéticas provindas do mundo oculto, cada homem reage de um modo especial, sem que, no entanto, esteja submetido a um fatalismo. Pergunta: mas os cientistas terrenos, que pesquisam os fenômenos positivos do mundo físico, não admitem essas influências de outros planetas sobre os homens e assinaladas pela ciência empírica da astrologia? Ramatiz. Aliás, estamos referindo-nos unicamente à predisposição magnética ou etereofísica do homem no cenário da matéria, isto é, a sua inclinação ou tendência mais acentuada durante sua vida carnal. Em consequência, o que citamos nada tem a ver com os presságios astrológicos que indicam aos clientes da Buena Dicha os dias favoráveis para os bons negócios ou para aventuras amorosas, consoante a posição zodiacal dos astros. Não pretendemos assegurar que o espírito fique absolutamente sujeito às influências dos astros distantes ou tenha de se mover conforme eles se combinarem magneticamente, mas aludimos apenas quanto à sua predisposição no tocante à sua maior ou menor defensiva no campo imponderável. Reconhecemos que as próprias tendências atávicas ou ancestrais biológicas da carne, que atuam de modo vigoroso no homem, podem ser dominadas ou até corrigidas pelos princípios superiores do livre-arbítrio do espírito encarnado, salvo quando se trata de aleijão, moléstia ou idiotismo congênitos. Mas é lei sideral que o espírito, ao encarnar-se, tem de suportar as características e influências do ambiente físico onde passa a viver. Parte de sua vida no orbe terráqueo desenvolve-se em permanente defesa contra as energias magnéticas ou fluidos ocultos que interferem durante a materialização do seu corpo de carne. O homem espírito imortal baixa de sua moradia eletiva, que é o mundo espiritual,
e, sem desligar-se dela, corporifica-se na carne, formando a figura do homem físico, transitório. Considerando-se que, de acordo com Einstein, a matéria é apenas energia condensada, ou força oculta, estagnada em nível inferior, o corpo físico do homem é o instrumento ou veículo para que o espírito imortal possa descer à Terra e ajustar-se às diversas contingências do seu ambiente. Durante o trajeto que o espírito percorre baixando do mundo espiritual até surgir no cenário do orbe, ele incorpora os mais estranhos e heterogêneos fluidos que se irradiam ou exalam das esferas ocultas asteroides e astros em combinação com o fluxo magnético terráqueo. Inúmeras vezes o ser humano acredita agir exclusivamente pelas decisões de sua própria mente ou emoção, ignorando que sofre a influenciação das forças astrofísicas atuando-lhe no próprio temperamento psíquico. Muitos homens, havendo cometido certos atos sob impulsos estranhos, depois, em meditação espiritual, não conseguem compreender os motivos de suas fraquezas. Não é que os astros obriguem o homem a praticar pecados contra sua vontade. Não há um fatalismo astrológico insuperável às reações do livre-arbítrio da própria consciência. Todavia, assim como há indivíduos inclinados para o bem, há também os que sentem propensão íntima que os induz a serem avarentos, vingativos, jogadores invejosos, sensuais ou alcoólatras. E para dominar ou extinguir estas aberrações do caráter, são necessários a autovigilância do orar e vigiar e o comando de uma vontade forte. Assim como um dia chuvoso frígido e triste predispõe certas pessoas à melancolia, ao mal-estar, porque são facilmente influenciáveis pelo ambiente onde vivem, também os fluidos magnéticos que palpitam na intimidade do duplo etérico do homem podem despertar-lhe certos impulsos aos quais ele obedecerá automaticamente, caso não os examine e considere previamente tendo em conta os seus efeitos bons ou maus. Aliás, de que modo o espírito aperfeiçoaria a sua consciência, a não ser através dessa luta heróica no mundo, enfrentando as forças ocultas caudeadas e atraídas em sua própria intimidade espiritual? A partir do instante em que o espermatozoide lança-se à conquista do óvulo materno até o derradeiro minuto em que o homem cerra os olhos findando a sua existência física, ele é sacudido e tentado por todas as forças e influências que o cercam, o interpenetram, causando-lhe impulsos instintivos que afetam ou perturbam a evolução do seu espírito imortal. Pergunta: ser-vos-ia possível dar-nos alguns detalhes mais objetivos desse assunto? Ramatiz. Repetimos. Ao livrar-se da placenta materna, isto é, ao nascer e respirar o oxigênio do orbe físico, o homem também consolida em si um padrão vibratório magnético peculiar que define e marca as características morais da sua personalidade. E se o seu espírito é de bom quilate, ele, pouco a pouco, consegue impor os princípios espirituais superiores, subjugando as influências nocivas da carne. Exerce comando sobre o corpo que lhe serve de ação na matéria, tal qual a muda da planta civilizada se impõe ao vigor selvático do vegetal inferior, ou cavalo selvagem, onde se firma o enxerto. Conforme já dissemos, o duplo etérico é sustentado pelo éter físico, e também, de acordo com a maior ou menor absorvência desse éter físico, ou de sua melhor qualidade, há pessoas mais robustas, vigorosas e potentes de eterismo circulatório, enquanto outras se mostram anêmicas e debilitadas na sua circulação etérica. Assim como há criaturas fisicamente saudáveis e outras enfermas desde o berço, também acontece o mesmo com relação ao duplo etérico. Isto é, no primeiro caso, o sangue mais puro proporciona mais saúde e resistência ao meio ambiente. No segundo, o éter físico mais puro também favorece a saúde etérica e dá mais resistência no contato com as forças do mundo oculto. Eis o motivo por que algumas pessoas são vulneráveis ao magnetismo tóxico exalado pela árvore pau de bugre, e outras resistem-lhe à influência perniciosa. Contudo, embora o espírito possa interferir até na sua gestação carnal, quando já é algo evoluído, quer apurando a conformação de certos órgãos, sensibilizando o sistema nervoso ou aprimorando a contextura cerebral para maior sensibilidade sensorial, ele não se livra das características fisiológicas e das reações fisioquímicas, peculiares ao tipo familiar escolhido para modelo da sua figura humana. Embora o espírito do homem se distinga como o alter ego,
12, independente da existência física com bagagem própria e estrutura individual à parte, os ascendentes biológicos e hereditários da carne sempre lhe influenciam o organismo físico até o seu derradeiro minuto de vida. Submergindo-se no seio denso da matéria, o espírito, amordaçado pelos fatores vigorosos e instintivos do ambiente físico, assemelha-se ao viandante que vai demorar a alcançar a sua meta final, devido a diversos obstáculos que se encontram no caminho. 12. Alter ego. O outro eu, amigo íntimo em quem se confia. Apesar da profunda emancipação do espírito sobre a matéria, há sempre semelhança na linhagem carnal de cada família humana, pois os filhos, os netos e os demais descendentes quase sempre repetem, e em novas cópias carbono, certas características físicas, motoras e fisiológicas já vividas pelos seus antepassados. Aqui, o filho é canhoto, penteia-se e escreve com a mão esquerda, como era hábito do seu avô. Ali, a filha ri, tosse e gesticula de modo peculiar, conforme sua velha tia. Acolá, os gestos bruscos e a prepotência do moço são cópia fiel dos pais. Não há, enfim, disparidade absolutamente entre o espírito e a carne dos componentes de cada família. Uma das funções educativas da matéria-corpo é justamente restringir a liberdade do espírito que a comanda, forçando-o a seguir determinados rumos em benefício do seu próprio desenvolvimento consciencial. Tal situação ou contingência é idêntica à da limitação compulsória imposta aos alunos dentro da escola, prendendo-os no horário destinado à instrução e impedindo-os de manifestarem-se livremente quanto aos impulsos ou recalques da sua personalidade costumeira que eles demonstram quando se encontram fora da escola. Oxalá, o terrícola já merecesse fazer jus a revelações mais avançadas do alto e reconhecer, definitivamente, a sua realidade espiritual no seio da vida cósmica. Então, ele compreenderia que todos os fenômenos do mundo material que cercam o homem, considerados em sua essência e amplitude, são forças educativas sob o comando divino. Porém, como a Terra ainda é uma escola de instrução primária, a serviço de espíritos inferiores e indisciplinados, os seus alunos não podem, por enquanto, conhecer nem dominar certas forças ocultas do mundo invisível, pois, se o terrícola dominasse amplamente certas forças potenciais que comandam os fenômenos do cosmo, ele terminaria por destruir o seu orbe terráqueo, devido justamente às alucinações do seu orgulho, cobiça, egoísmo, prepotência e crueldade. No entanto, assim que se efetuar a seleção profética no limiar do próximo milênio, em que as ovelhas serão afastadas dos lobos e estes serão expulsos para mundos elementares onde o ambiente moral e físico está em concordância com a sua mentalidade, então a nova humanidade tomará conhecimento de segredos e maravilhas do cosmo, que farão da Terra o pórtico de um paraíso. Entender a lógica das toxinas psíquicas, do duplo etérico e da terapêutica exótica exige mais que ciência acadêmica, exige abertura espiritual. Se você busca essa profundidade de conhecimento, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo, e deixe seu comentário sobre o poder dos benzimentos e do fluxo prânico. Sua interação é vital para que a mensagem de Ramatiz alcance outros espíritos em busca de lógica e cura. Acesse agora a playlist completa deste audiolivro e continue sua expansão de consciência. Obrigado por assistir.